Quinta-feira, 30 de maio de 2024, feriado de Corpus Christi. E esta semana, apesar de curtinha no Congresso Nacional, foi suficiente para o governo federal, para o governo Lula, sofrer derrotas, no plural mesmo, derrotas. Dentre elas, a lei, o veto do presidente Bolsonaro, que impediu a imposição de censura no Brasil, que eles queriam derrotar o veto para poder criminalizar qualquer um que falasse coisas contra o governo e até 5 anos de cadeia. E também aquele da saidinha que o Lula vetou e agora o Congresso derrubou a autorização para que os delinquentes continuem saindo. Teve outras derrotas também, mas essas são as duas mais sensíveis, mais significativas. Dessas duas mais significativas, a gente observa que os comentaristas, Daniela Lima e companhia, Natuza Neri, até William Vac, gente ligada ao consórcio, gente do consórcio, e que sempre fizeram, pessoas que sempre fizeram a defesa do presidente Lula, parece que estão assim bastante chateados, porque tudo essa semana que o Lula queria derrubar, ele não conseguiu, e o que ele queria manter foi derrubado. Então, é uma posição assim, temos que entender. Na verdade, o governo não perdeu. O governo demonstrou fraqueza porque ele estava querendo impor aquilo, mas são todas coisas que já haviam a sinalização do Congresso Nacional no sentido de manter do jeito que estava. E a questão da saidinha, o veto ser derrubado. O que o governo fez? O governo, na questão da saidinha em particular, o governo tinha essas informações que o veto seria derrubado, mas por que ele vetou? Ele atravessou a rua para pisar na casca da banana, pisou e caiu. E aí o dado importante é que cai a moral do governo, cai a moral dos parlamentares e cai inclusive a moral da grande imprensa que vive dando assessoria para o governo Lula, para o Supremo Tribunal Federal e não agindo como órgãos, meios de comunicação, como veículo de comunicação isento. Então todo mundo agora, quando vê um comentário na Globo, principalmente, que é a mais manjada, sabe que é mentira. Por isso que eles não podem mais fazer matérias ao vivo, que são sempre vaiados, zoados, ou como aconteceu em Campinas ontem, que eles foram escorraçados, tiveram que sair do ginásio de esporte a pupos da plateia, né? O público gritava globolixo, globolixo, e eles estão nessa situação. Mas o importante é observar que o governo não está, o governo está ali. Ele tentou essas manobras, não deu certo, mas ele ainda está intacto. O problema é a desidratação que certos segmentos, né, vai causando ao governo, porque vão desistindo. Mas o governo, enquanto tiver dinheiro para ir comprar os parlamentares, ele vai avançando. E ontem, inclusive, ele conseguiu aprovar o aumento, a taxação de até de 20% nas comprinhas da Shein, da Shopee, de até $50. Isso ele está prevendo uma arrecadação aproximadamente de 4 bilhões de reais ao ano. Então, 4 bilhões de reais ao ano dá para fazer bastante coisas dessas coisas maravilhosas que o governo faz. O limite do governo é que a arrecadação, por mais que ele aumente a taxação, a arrecadação não tende a ser crescente. Temos aí aquela questão da lei de Laffer, que as pessoas precisam se informar disso, porque o aumento de imposto no primeiro momento ele aumenta a arrecadação, mas no médio e longo prazo ele declina a arrecadação. Então o governo tem esse limite. Mas até chegar esse ponto, ele vai estrangulando a economia, porque ele vai aumentando a carga tributária. Aumentou agora em 20% a taxa de importação, que vai bater aí. Se você importar a sua blusinha da Shein, você vai pagar 44% de impostos. Dá para chegar até mais do que isso. Ele vai apertando. Só que, isso é finito, porque o governo, independente de quem seja o presidente, tem um problema sério, que tem as despesas fixas que estão já na casa superior a 90% de tudo que arrecada. E essas despesas não vão diminuir. E o governo está